curso de base de dados com Microsoft Access 2007, nível básico intermédio, aula 10, tabelas e propriedades dos campos. As tabelas são o suporte principal da informação numa base de dados. Tanto uma tabela é uma estrutura de dados agrupada com o objetivo de armazenar um grupo específico de informação. Portanto, se tivermos que armazenar informação sobre o cliente, essa informação estará numa tabela só com a informação do cliente. Se quisermos armazenar informação sobre o produto, portanto, esses dados serão numa tabela só de produtos. Uma tabela armazena os dados em registros, também chamados de linhas, e campos, também chamados colunas. No Microsoft Access podemos trabalhar simultaneamente com até 32.000 tabelas. Algumas regras a observar ao estruturar as tabelas de uma base de dados. Portanto, isso deve ter em conta durante a fase de projeto e também durante a fase de implementação. Durante a fase de implementação podemos fazer a revisão do projeto. Portanto, dividir a informação pelo maior número de tabelas que minimize a redundância entre os dados e maximize a eficiência no armazenamento dos mesmos. Atribuir aos campos da tabela os tipos de dados adequados, de forma a poupar espaço e melhorar as operações de associação entre os campos relacionados. E nós vamos ver hoje, como vamos falar de propriedades, vamos ver isso em termos práticos também. Designar chaves primárias para cada tabela, de modo a identificar exclusivamente cada registro armazenado na tabela e impedir a introdução de valores duplicados ou nulos nos campos de chave primária. Quanto ao criar uma tabela, nós podemos seguir alguns passos. Portanto, cria-se uma tabela nova, como já vimos, atribui-se um nome ao campo, define-se o tipo de dados e fazer uma pequena descrição. Depois, definir as propriedades do campo, definir a chave primária, criar índices para os campos e depois guardar a tabela. Nós vamos ver aqui, vamos fazer uma revisãozinha de algumas estruturas das nossas tabelas. Nós temos aqui umas tabelas, temos a tabela província, temos a tabela município, são novas, criadas. Podemos ter uma tabela província. Tem o campo código, o tipo de dados de numeração automática. Aqui temos uma pequena descrição. Okay? Na parte inferior temos propriedades do campo. Tem o separador geral e o separador pesquisa. Aqui no separador geral temos várias propriedades, uma delas é a propriedade de legenda. E na propriedade de legenda nós definimos um valor que vai aparecer quando a tabela for aberta em vista de folha de dados. Nome província. Também o tipo de dado de texto, tem aqui uma pequena descrição e também aqui mudamos o tamanho do campo para 200 bytes e a legenda para província. Vistas. Portanto, as tabelas têm duas vistas, a vista de estrutura e a vista de folha de dados. A vista de estrutura nos permite, portanto, criar e modificar a estrutura de uma tabela. Portanto, utiliza-se a vista de folha de dados para ver, adicionar, eliminar e editar dados de uma tabela. O botão vista, portanto, é um botão de alternar. Quando a tabela for mostrada na vista de folha de dados, só mostra o botão para mudar para a vista de estrutura e vice-versa. Então, vamos continuar a ver aqui. Nós temos, por exemplo, a tabela família produto. Clicamos, abrimos, que está em folha de dados. Vamos aqui colocar, por exemplo, família de produto, vamos chamar monitor. Ok? Mouse, família. Vamos dar o nome sistema operativo, software de aplicação. Portanto,
que estamos a fazer a entrada de dados. A nossa tabela está em vista de folha de dados. Estamos aqui, portanto, temos a tabela em vista de estrutura. Portanto, o Microsoft Access disponibiliza um conjunto de tipos de dados. O tipo de dados OLE, portanto, é um campo que se utiliza para armazenar imagem. Outra particularidade dos campos de numeração automática. Os campos de numeração automática só se utilizam para campo de chave primária. Quando se elimina um campo desses, tanto não se renumera, o campo se apaga, o registro se apaga e não renumera, portanto deixa simplesmente de existir. Portanto, agora vamos nos concentrar só nas propriedades dos campos. Por exemplo, temos a janela das propriedades. Portanto, as propriedades, os valores das propriedades, ou seja, as propriedades vão mudar em função do tipo de dados do campo a editar. Aqui temos, por exemplo, o tamanho do campo, que serve também para os campos de tipo numérico. Por exemplo, o valor, o tamanho do campo, é um valor em bytes que varia de 0 a 255. Portanto, são campos que ocupam algum espaço. Temos outro duplo utilizado para percentagem, simples também para percentagem, enfim. O campo formatar, por exemplo, utiliza-se bastante para datas e outros valores. Por exemplo, se nós olharmos para a tabela produto tem um preço. Por defeito, esse valor aparece em euros. Quando nós colocamos aqui uma formatação, nós temos cardinal, ponto, cardinal, ou A, duas casas decimais, ok? E aqui definimos que o valor do preço quando for emitido tem que ser maior do que 1, porque um produto não pode custar menos do que 1. Bom, pode custar até 0,5, né? Bom, então vamos mudar aqui, vamos pôr 0,5, se isso funciona, tudo bem. E aqui, portanto, tem uma mensagem, um texto de validação que vai aparecer que o preço de um produto tem que ser maior que 0,5. Abaixo disso, portanto, só no futuro e agora. Portanto, continuando, legenda também já vimos, e vamos falar aqui de valores predefinidos. Valores predefinidos, por exemplo, na tabela venda, nós temos a data de emissão. Escrevemos aqui no valor predefinido, fizemos a chamada da função data. Pronto, ao emitir uma fatura, pronto, será apresentada a data do dia, a data do sistema, a data naquele dia. Pronto, definição das relações entre tabelas. Também já vimos isto. As relações são definidas adicionando as tabelas que pretendemos relacionar a janela das relações. Em seguida, restar um campo chave primária de uma tabela e largando no campo chave estrangeira de outra tabela. Vamos ver isto. Por exemplo, a tabela cliente, a tabela província e município já estão relacionadas. Podemos ver aqui, separador ferramenta. São relacionadas, mas o município deve estar relacionado também com o cliente e, eventualmente, o vendedor. Então, vamos abrir a tabela cliente, vamos adicionar um campo. Chama aqui código município, que é número. Escolhemos aqui o número. Guardamos as alterações. A tabela vendedor, vamos adicionar também um campo. Chama aqui código município, também é número. Não estamos aqui a editar a legenda, que podia ser simplesmente município.
que é a tabela vendedor. Vamos voltar à tabela cliente também, vamos editar essa propriedade na legenda. Código município, aqui vamos pôr na legenda, vamos pôr município. Pronto, feito. Vamos abrir agora a janela de relações. E vamos relacionar essas tabelas. Arrastamos o campo código do município para cima deste. Um ponto de referência, vamos falar disso a seguir. Propagar a atualização dos campos relacionados. Propagar a eliminação de registros relacionados e criar. E tá. E também vamos pegar município para vendedor. Mesma coisa. E tá. Assim temos tabelas relacionadas. Portanto, essencialmente dois tipos de relações podem ser definidas. Tipo 1 para 1, que se faz entre campos de chave primária de tabelas diferentes, e 1 para muitos, porque liga um campo com conteúdo único em uma tabela a um outro campo de outra tabela. Portanto, quando as tabelas são assim relacionadas, portanto, há uma obrigatoriedade de atualização quando se algum valor muda numa das tabelas. Para se relacionar os campos têm que ser todos do mesmo tipo e tamanho. A propriedade de propagar a atualização dos campos relacionados permite atualizar automaticamente o registro de tabela relacionada caso o conteúdo do campo de ligação na tabela relação seja alterado. Portanto, propagar a exclusão do registro relacionado permite a remoção automática do registro da tabela relacionada caso o registro correspondente da tabela seja removido. Sempre se você tem uma tabela cliente, uma tabela fatura, se elimina o cliente, naturalmente todas as faturas em nome daquele cliente deveriam ser removidas do sistema. Aqui temos o exemplo de tabelas relacionadas. Vamos falar agora dos campos de pesquisa. Portanto, é um recurso importante. É possível que os dados que pretendemos inserir numa tabela já estejam presentes na outra. Por exemplo, temos município, temos a tabela família produto. Portanto, ao preencher o campo família produto na tabela produto, em princípio deveríamos ter uma caixa de combinação, uma combo box, que busca os dados da tabela família produto. Para se ter acesso a uma outra tabela num campo de introdução de dados, caixa de texto, este campo deve ser definido como um campo de pesquisa. Para tal, pode-se proceder de duas maneiras, utilizando o assistente de pesquisa ou definindo de modo personalizado as propriedades do campo. Nós vamos fazer essa definição de modo personalizado. E vamos fazer isso em relação à tabela produto e família. Tabela família produto já temos algumas famílias. Na tabela produto não temos nada. Uma tabela produto que se pretende quando sempre aqui onde está código família, então vamos mudar isto. Clico mudando de mouse, aqui onde código família, mudar a propriedade, legenda por aqui, família. Ok? Vou dar umas alterações quando abrimos essa tabela, já mudou. Aqui deverá ter uma caixa de combinação com os nomes das famílias de produto. Okay? Para isso, nós vamos simplesmente mudar alguma propriedade da tabela produto e no campo específico família. Aqui selecionamos código família. Na parte inferior, propriedade do campo, passamos para o campo pesquisa. E onde está mostrar controle da caixa de texto, clicamos e vamos selecionar caixa de combinação. Okay? Tipo de origem de linha, deixamos tabela coluna, a tabela consulta, perdão. Origem da linha aqui, na parte direita, clicamos nesse construtor de registro de expressões e vai aparecer a janela. Vamos fazer entrar a tabela família, produto. Fechamos. Aqui arrastamos esse campo para aqui. Fechamos esse outro campo para aqui. São dois campos. E vamos fechar. Deseja guardar as alterações efetuadas na instrução SQL e atualizar a propriedade? Vamos dizer que sim. Ok? Continuamos. Aqui tem uma instrução SQL.
A coluna dependente vai ser a primeira, que é o código da família que depende se ele permite ligar. Número de colunas que selecionamos foram 2. Nós não queremos na combo box, na caixa de combinação, que apareçam os títulos das colunas, não nos interessa. Largura das colunas, vamos dizer que a primeira coluna vai ser oculta, metemos valor 0, ponto e vírgula, a segunda coluna vai aparecer com 3 centímetros, e naturalmente os valores. Assim, portanto, já definimos uma combo box, uma caixa de combinação, aqui para a propriedade código família, para o atributo código família da tabela produto. Paramos as alterações. Aqui tem algum erro. Aqui está mal escrito. Esse só centímetro. Quando guardamos as alterações, está. Abrimos a tabela produto. Aqui vamos ter as famílias dos produtos. Ok. A nossa aula termina por aqui. Falamos das propriedades da tabela, vimos alguns exemplos, definimos relações quando fizemos uma revisão, aprendemos a inserir dados numa tabela, alterar a propriedade dos campos e, portanto, a criar campos de pesquisa. Na próxima aula, nós vamos falar de consultas no Microsoft Access.